Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? E antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a AgroTravel Viagens Técnicas e a Mundo Hop. Meu convidado é formado em Administração de Empresas pela UFMG. Ele tem passagem pela Ernst Young e há mais de 7 anos é sócio da Torius Consultoria, uma empresa de assessoria financeira especializada em valuation, estudos de viabilidade, emissão de laudos de avaliação e fusões e aquisições. Desde 2019, ele decidiu se envolver no desafio de cultivar lúpulo e fundou a Mundo Hop, que hoje é o maior produtor de lúpulo do Brasil. Vou conversar com o Gabriel Purri. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer aí conversar um pouco sobre esse agronegócio. Boa. Gabriel, eu queria que você começasse contando como é que o agro surgiu na sua vida. Você já tinha tido algum contato mais próximo antes de começar com o Mundo Hop, não? Diretamente não, assim, eu tenho, meu sogro planta café né, em pequena escala, o meu sócio também, a família dele já tinha um envolvimento no agro, né, a família tinha gado, café, tinha algumas coisas, já teve eucalipto e tal. Mas a gente nunca tinha se envolvido diretamente. A gente veio mais da ala empreendedorismo, encontramos a oportunidade do agro que brilhou nossos olhos e fomos picados pela mosca do agro. A gente fala que quem tem contato com o agro normalmente se apaixona ali pelo negócio e é bem interessante. Eu também comecei assim, eu comecei na área de comércio exterior, missões empresariais, e aí quando o bichinho do agro me picou também, foi para ficar, veio para É bem ficar. assim. Boa. E Gabriel, hoje os maiores produtores do mundo de lúpulo são Estados Sim, Unidos e Alemanha. E eles juntos produzem quase 90% aí do exato. lúpulo do mundo. E existia um mito de que o lúpulo é uma planta que só gosta de ambiente frio e por isso talvez não desse certo no Brasil. E vocês vieram para derrubar essa crença, né? Então eu queria que você contasse um pouco, falasse um pouco dessa quebra de paradigma aí de produzir lúpulo aqui no Não, Brasil. legal. Assim, isso é interessante porque eu tenho o lúpulo Hops, que é um lúpulo famosíssimo, que é um livro, chama Hops, que é um livro sobre, né, lúpulo em inglês, que é um livro super famoso de lúpulo, e em todos eles falam que é impossível plantar lúpulo nessas regiões mais quentes do globo, né? Abaixo de uma certa latitude. Então, assim, essa foi uma tese que ela vem sendo quebrada já há muitos anos, antes da gente entrar, né, nesse negócio, ela já vinha sendo quebrada aos poucos. Começou ali talvez mais no sul do país, em algumas regiões, teve o caso lá né, do lúpulo mantiqueira, na região da Mantiqueira, e em algumas teses foram aparecendo, mas ainda testando como adaptar essa planta em pequena escala, tentando cuidar da planta. E qual que era o mito e o que a gente descobriu nesse caminho, né? E que hoje está muito mais claro para todo mundo. Não é que o lúpulo gosta de frio. O lúpulo ele gosta de lugares frios, mas quando está no inverno lá, ele não brota, ele não nasce. Então, na verdade, o que ele gosta é que nos lugares frios, quando está no verão, você tem dias muito longos. Você tem um fotoperíodo que a gente fala, que é Uhum. né, a quantidade de horas de luz. O dia vai amanhecer muito cedo, 5 horas da manhã, e vai anoitecer, às vezes 9, 10 horas da noite ainda tem luz. Isso é luz natural. Então isso é muito importante para o lúpulo. Mais do que o frio. O frio era o que a gente achava que era o fator principal. Então a tese ela gira muito em torno disso. Eu acho que foi a grande virada. Quando a gente começou, isso não estava tão claro ainda. E hoje todo o nosso campo, toda a nossa plantação, apesar de ser uma plantação, um plantio outdoor, né, ao ar livre, não é um plantio em estufa nem nada, ele é 100% iluminado
uma suplementação luminosa. Então o que a gente faz é enganar a planta para ela achar que ela está no verão do norte dos Estados Unidos, do norte da Europa, que é basicamente acender a luz às 5:30 da tarde, quando o sol está se pondo, e deixar ela ir mais algumas horas, sei lá, até 11 horas da noite, enfim, depende da estratégia ali, do período. Mas essa foi a grande mudança aqui de paradigma para a gente plantar lúpulo no Brasil. Legal. E essa iluminação, como é que ela é? Ela é com refletores? É um LED? Como é que é esse tipo de No iluminação? nosso campus são LEDs, lâmpadas mesmo de bulbo LED, que são de frequências Uhum. específicas para, né, evitar. Não é uma lâmpada de floração, né? O pessoal pergunta muito sobre a cannabis, porque o Uhum. lúpulo é uma canabinácea, né? Ele é da mesma família da cannabis, e a cannabis, os maiores estudos de suplementação luminosa talvez sejam da cannabis. Só que não é aquela lâmpada que todo mundo já viu provavelmente, né? Daquela lâmpada roxa famosa e tal, que é para floração. O nosso objetivo é o contrário, é inibir a floração. Porque quando o dia está caindo lá fora, no outono, a planta já cresceu ao longo do verão, que o dia está longo, e ela fala, pô, o inverno está chegando, eu tenho que florescer. Então, quando o nosso dia é curto, o que acontece é que ela quer florescer antes da hora, antes de crescer, ficar grande, estrondosa, abrir braço, etc. Ela já quer florescer com 2 metros de altura, ela chega a 6, 7. Então, a gente usa lâmpadas bulbo para Uhum. inibir floração. Tem algumas pessoas que estão usando refletores, têm testado refletores, enfim, essa é uma. Mas o importante é ser o LED de uma frequência específica e ter essa iluminação ao longo de todo o campo. Legal. Esse negócio de quebra de paradigma é um negócio muito interessante, porque a gente viu isso acontecer também com os vinhos aqui no Brasil, né? A região produtora de vinho sempre foi o sul, e não se falava em produzir vinhos, por exemplo, no Cerrado brasileiro. E aí um pesquisador Exato. de Minas também, do sul de Minas, da Epamig, desenvolveu uma técnica que eles chamam de dupla poda, e que Sim. permitiu o vinho ser produzido agora em regiões do norte, nordeste, no Cerrado também. E aí até tem essa vantagem das 2 safras no ano, que em outras regiões não tem. Então, o Brasil é muito rico e está aí para quebrar esses paradigmas de que algumas coisas não produzem bem aqui. Muito legal. E E foi assim com o eucalipto, com a soja, com a laranja, com um monte de teses que não são daqui. O eucalipto não fazia sentido plantar no Brasil, Uhum. e hoje o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo, né? Então, assim, o lúpulo só está no começo dessa caminhada. Eu acho que de repente esses mitos aí são mais para inibir os brasileiros, porque eles sabem do nosso potencial de virar grandes Exato. produtores, né? E legal. Não dá para plantar no Brasil. É. E Gabriel, com relação à pesquisa para essa adaptação, como é que foi esse processo aí de vocês? Teve algum centro de pesquisa, algum pesquisador que ajudou a desvendar essa questão de que os períodos prolongados de luz era a chave do negócio? Quem que ajudou vocês e quanto tempo demorou para vocês começarem a ter esses resultados aí? Cara, a gente tem acompanhamento de 2 agrônomos hoje, que são nomes, referências aí no meio de lúpulo no Brasil, que são o Felipe Francisco e o Gabriel Fortuna, da Brazuca. É, o Felipe Francisco começou com a gente, o Gabriel Fortuna entrou aí ao longo da caminhada, a gente conheceu ele. E aí o Felipe Francisco, os dois são assim, um é pós-doutorado, outro é doutorado. Então são 2 caras que têm um histórico na academia e têm um histórico de estudo disso dentro das universidades. Enfim, esse estudo sobre lúpulo, ele teve início, de certa forma, com um grande envolvimento de universidades. É, e a gente foi pegando essas referências com muito suporte agronômico e buscando muitas referências de fora. Tem outros lugares que já testaram algumas suplementações luminosas para isso. Tem outros experimentos como esse ao redor do mundo. Na África teve um experimento com suplementação luminosa para lúpulo. Teve gente que já tentou fazer lúpulo em estufa, então já tinham algum conhecimento sobre suplementação luminosa. Tem muito estudo disso, principalmente nas universidades americanas, que a gente usa para embasar aqui e começar
né, e tentar trazer isso para a nossa realidade. E a gente realmente colocou suplementação luminosa e deu um passo assim de mudar um pouco alguns processos, beneficiamento, etc., do nosso campo. A gente começou em 2019, né? Então, assim, mais ou menos ao longo de 4 anos de vida, 2 anos, ao final de 2 anos, a gente descobriu um monte de coisa que a gente tinha que ter feito diferente e que poderia melhorar. E a gente refez o investimento, começou de novo, trocou as mudas, inclusive, matou as mudas, colocou outras, nesse Uhum. momento aí de 2 anos e pouco para cá. Legal. E qual foi o maior desafio aí nesses 2 anos aí? Vocês tiveram um caso de muita doença também, não foi? Cara, nos primeiros 2 anos, a tese da doença foi catastrófica. Porque quando a gente, alguns anos atrás, achava-se que por não existir lúpulo no Brasil ainda, não, a gente não teria doenças específicas de lúpulo. Mas várias das matrizes que entraram aqui, várias mudas que entraram também há muito tempo atrás, né, na época que não tinha ainda um mercado e tal, as pessoas traziam muda na mala, traziam muda na mochila. Então, assim, que são coisas que às vezes o cara faz na inocência, ele não quer ser um plantador, ele só quer colocar uma mudinha que achou bonita em casa, mas vieram doenças. Então, quando a gente foi tentar fazer uma primeira experiência ali com alguma escala, com uma certa escala de produção, a gente começou a ter muita dificuldade de produzir e foi descobrindo algumas doenças. O míldio, inclusive, que é um fungo específico de lúpulo, que é bem intenso, assim. Mas uma delas foi um viroide, cara, que foi uma batalha até a gente descobrir ele. Foi parar a amostra nossa até na Coreia do Sul, que foi onde foi descoberto o viroide. Pô, falaram, Caramba. não, vocês estão doidos, é a terra que não dá certo aí e tal. A gente, cara, a gente tá fazendo tudo certo, tem alguma coisa errada. A gente tá vendo a planta respondendo errado. Eu não sei o que tá errado, mas tem. E aí a gente mandou para um monte de universidade e teve um senhor da Coreia do Sul que descobriu um viroide, que deu muita clareza ali sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre as dificuldades que a gente vinha tendo. E aí Caramba. por isso que a gente trocou as mudas, inclusive, e recomeçou ali para dar uma limpada nessa carga. Legal. Esse é um dos ônus, né, do pioneirismo aí. Claro que já tinham outras pessoas produzindo, mas vocês foram cair de cabeça nesse mercado e nesse tipo de produção. E aí os pioneiros sempre sofrem com as novidades, com esses problemas aí que depois são resolvidos e quem vem agora atrás já tem esse benefício, né, de já ter essas informações e tudo mais. Certamente. Hoje, quem começar hoje, a vida é bem mais fácil do que era há 4 anos atrás. Já tem algumas clarezas aí, já tem algumas respostas. Tem Legal, outros desafios, mas tem um monte de desafio que foi superado, né? massa. E Gabriel, bom, vocês já provaram aí que é possível produzir lúpulo no Brasil. E aí eu te pergunto, quais são os principais desafios agora para produzir esse lúpulo em larga escala? Cara, existe uma questão. Assim, esse desafio ele tem várias facetas. Por quê? Como você bem disse, é um negócio que ainda é pioneiro. Quando a gente trata de um negócio pioneiro, acho que a maior dificuldade é que a gente tem que verticalizar muito para resolver os problemas. Então, assim, enquanto um país que tem uma cultura desenvolvida, ele tem um produtor de máquina para aquela cultura, ele tem laboratórios especializados naquela cultura, ele tem cada player faz uma parte, um player, né, tem um cara que é só o produtor de lúpulo, tem um cara que só beneficia e peletiza, tem um cara que só comercializa, tem um cara que só homogeneiza, enfim, tem um cara que só faz máquina, tem um cara que só olha doença, fitopatologias, tem um cara que só olha irrigação e nutrição. Aí Uhum. você começa a ter especialistas em diversas frentes. Então, acho que a maior dificuldade aqui é que a gente precisa de ter players nascendo e crescendo em outras nuances, porque eu, infelizmente, tive que aprender sobre máquinas, sobre doenças, entendeu? Sobre testes Uhum. laboratoriais, porque a gente tem que ajudar alguém aqui a se desenvolver, então ver como é que o cara faz lá fora e atrás. Então, o fato de a gente não ter uma cadeia estruturada ainda é um grande desafio, de forma geral. Tem um desafio que é comercial, assim, que é de vencer um pouco a, o preconceito de cervejeiro, às vezes um medo ali, um receio, um pé atrás que o cara tem
sobre usar um produto nacional. Às vezes o cara já usou no passado, há 3 anos atrás, ali, produtos de algum produtor pequeno, mas que, né, nesses últimos 3, 4 anos o negócio mudou completamente de figura, de paradigma, de consistência. Então, tem que aproximar essa cadeia e tem uma dificuldade grande de maquinária. Assim. Hoje a gente, por mais que a gente, né, seja considerado aí a maior produção de lúpulo do Brasil, ainda é uma escala pequena, né, que inviabiliza algumas estruturas de beneficiamento mais robustas para esse tamanho ainda. Então tem que dar alguns passos para a gente ter uma estrutura de beneficiamento muito robusta, ter um negócio que faça sentido ter outros players, né, ajudando em pautas paralelas ali, que você não tem que verticalizar tudo, e Uhum. ter as cervejarias, que são a ponta consumidora, próximos, né? Os caras realmente comprando a tese, entendendo que é uma tese que vai ser a virada de chave do lúpulo no mundo, assim, vai ser, isso é Uhum. fato. E ele tem que estar, acho que o cervejeiro vale muito a pena ele estar próximo desse começo disso, né? Depois que tiver tudo resolvido, for ótimo, for legal, beleza, mas é mais fácil. Mas eu acho que quem está próximo agora também vai ser pioneiro em utilizar o lúpulo nacional, em comprar a tese, etc. Então acho que o desafio Legal. ele é em cadeia, resumindo. Aham. E com relação aos custos de produção atual, a gente consegue, vocês já estão conseguindo competir com as importações de lúpulo? Sim, de forma geral, sim. Por mais que a gente tenha uma escala muito menor, e isso é muito importante, porque, né, a gente está falando de agronegócio aqui, é a Uhum. pauta do podcast agronegócio, e escala faz muita diferença. Você plantar 10 hectares de café, ou Sim. 100, ou 1.000, é muito diferente. Você dilui um monte de custo, você começa a Uhum. fazer sentido ter um monte de maquinário que facilita muito a produção, que diminui o custo por quilo e tal. Então, apesar de a gente não ter essa escala ainda, a gente tem várias vantagens que permitem que a gente consiga ser competitivo em preço, mesmo no tamanho que a gente está por enquanto. Que são, por exemplo, a gente conseguir colher, todos os lugares do mundo que plantam lúpulo colhem numa janela de 45 dias no ano, mais ou menos, tá? De setembro ali para Uhum. outubro. Ano passado, a gente conseguiu ter colheita em 9 dos 12 meses do ano. A gente consegue escalonar com a lâmpada, escolher quando eu vou ter colheita. Eu acendo a lâmpada para fingir que estou no verão, apago a Uhum. lâmpada para fingir que estou no outono, e eu vou fazendo essa dinâmica. E eu tenho um Ah, campo, eu tenho 4 campos, um do lado do outro. E um campo está quase no ponto de colheita, um campo está brotando, o outro campo está no meio do caminho, isso não existe lá fora. Então a gente tem essa vantagem, o lúpulo é sempre muito uhum. fresco, então ele entrega mais. Então o cara consegue diminuir, às vezes, a quantidade de lúpulo que ele usa. Essas coisas fazem com que hoje a gente já seja competitivo em preço com lúpulo importado. E a ideia é ficar cada vez mais, assim, conseguir melhorar ainda mais. Obviamente, para escala, para um preço de escala gigantesca de lúpulo, né, para cervejarias enormes e tal, e Heineken, Ambevs e Petrópolis e etc. Esses players eles compram extratos, eles compram volumes de lúpulo gigantescos em preços muito mais baratos ainda. Esse é um mercado que a gente não acessa ainda, mas no mercado de cerveja artesanal a gente tem conseguido muitas vezes até cobrir o preço de lúpulos importados. Uhum. Legal. Então hoje o foco de vocês nesse começo está sendo para mais o mercado de cerveja artesanal, né? Exato. Por enquanto, sim. Hoje tem grandes cervejarias artesanais, né, no mercado craft, que a gente fala. Tem Uhum. cervejarias artesanais que têm uma produção relevante e que usam, e que são clientes nossos, que é ótimo. Tem pequenas cervejarias artesanais, o que também são excelentes clientes, gostam de fazer cervejas mais extremas, etc. Mas esses são, de forma geral, no Brasil, são as iniciativas de consumo independente ali, elas são de cervejeiros artesanais. A Uhum. Ambev, né, teve um projeto de lúpulo lá no sul, que começou lá, um projeto um pouco mais antigo. A Petrópolis tem uma plantação de teste lá, etc. Então, esses caras têm algumas iniciativas de teste, mas de mercado mesmo. Sou um produtor independente de lúpulo, independente, assim, não sou de nenhuma cervejaria grande, etc. É, Uhum. o mercado que a gente tem acessado é o mercado artesanal. Legal. E como é que tá esse mercado? Porque acho que foi o quê? Uns 5 anos atrás que deu um boom, né, de cerveja artesanal.
Não sei se foi esse prazo, mais ou menos, esse período, mas eu lembro que deu um boom muito grande. E como é que está esse mercado? Continua crescendo? Deu uma diminuída? Cara, eu vou te falar com os dados que eu lembro, eu não necessariamente eu posso cometer algum deslize aqui, mas conceitualmente o que Uhum, aconteceu foi o seguinte: teve realmente um boom de crescimento, o mercado ainda é muito pequeno quando a gente compara, por exemplo, com o tamanho desse mercado de cerveja artesanal nos Estados Unidos, ou em uhum, outros países, mas nos Estados Unidos é uma referência, é um mercado que é bem maior que o nosso aqui. Então a tendência é que cresça mais, acho que de forma geral tem tido uma aceitação, uma busca melhor, tanto que mesmo nas cervejarias de grande porte começou a tese do puro malte, do etc. sim. Né? O tomador de cerveja ele tem se educado um pouco quanto a isso, mas a minha percepção é que nos últimos, sei lá, 3 anos aí, ele deu uma estabilizada no crescimento, desacelerou um pouco o crescimento. Teve o período da pandemia que deu uma desacelerada de forma geral na economia, Uhum. mas tem um fator também de dificuldade, às vezes, das cervejarias com questões fiscais. Eu vejo cervejeiros sofrendo muito com a questão tributária e isso dificulta, às vezes, o cara abrir de forma, né, registrado Uhum. uma cervejaria artesanal, e muitos ficam ali ainda na cervejaria de panela, ou usando as cervejarias ciganas, que a gente fala que são cervejarias que produzem para vários cervejeiros, para várias receitas. Então Aham. deu uma estabilizada, mas eu acho que a tendência é crescer. O mercado tem que encontrar ali, talvez ter um apoio aí dos entes públicos, né, de certa forma. Aí tem as Uhum. lutas das associações aí dos cervejeiros, mas eu acho que a tendência é voltar a crescer, mas tinha dado uma desacelerada aí pós-pandemia e no meio da pandemia para frente. Entendi, beleza. E, o Gabriel, a gente estava falando, você falou no início ali, né, que o lúpulo ele é um primo da cannabis, a planta. E a cannabis a gente vê que tem hoje várias aplicações para elas, né? Tem o uso recreativo que eles falam, mas tem a parte do medicinal, tem a parte de cosméticos, enfim, uma infinidade de produtos aí, subprodutos da cannabis. E o lúpulo, por ser primo da cannabis, também tem essas outras aplicações e tem se explorado isso ou não? Cara, tem sim. É interessante esse ponto porque 95 a 98% do consumo de lúpulo vai para cervejarias. Tem Uhum, um percentual pequeno que vai para ou indústria farmacêutica ou indústria cosmética, né? Tem muitos óleos essenciais, é muito aromático, etc. Quando a gente uhum, foi, inclusive, né, na Argentina, nos Estados Unidos a gente viu também, mas na Argentina a gente viu até mais. Via-se muito tanto óleo de cannabis, do ponto de vista medicinal, e óleo de CBD, e etc., às vezes até de THC, quanto óleos de lúpulo para fins diversos. E tinha creme, como se fosse para dores musculares, etc., que era a base uhum. de lúpulo, que é anti-inflamatório. O óleo ele dá um sono. Eu nunca tomei, mas meu sócio já tomou. A gente fez um experimento. Ele tomou algumas gotas de óleo e diz que é muito forte para em termos de sono, assim, de trazer sono. Então, quem tem problemas de dormir já manifestou que é uma boa opção. E Uhum. tem se iniciado um estudo um pouco mais profundo aí, em torno de um componente do lúpulo, né, o xantorrumol, que é super anti-inflamatório e tal. Começou a ser estudado para avaliar eventuais propriedades anticancerígenas e tudo mais, mas é um negócio que é um estudo mais longo aí, mas Uhum. muito, muito interessante, muito promissor. Então ele tem realmente características medicinais ali. Legal, legal. E você comentou aí que você foi para os Estados Unidos, Argentina, e você foi recentemente lá para os Estados Unidos fazer uma visita técnica, né? Que os Estados Unidos é um dos maiores produtores de lúpulo aí do mundo. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que foi essa viagem e, de repente, algum insight que você trouxe sobre esse tema também. Cara, a viagem, eu fui para Yakima, né? Yakima fica no norte fica no extremo ali, perto do Canadá, no extremo norte, Uhum, lá do oeste dos Estados Unidos.
no estado de Washington, né? Na cidade de Yakima é o maior polo produtor de lúpulo do mundo, provavelmente. Assim, a cidade respira lúpulo e os campos são de perder de vista, assim. Os caras têm uma operação completamente incrível, assim, é muito profissional. É, foi muito interessante, muito rica a viagem, muito rica. Assim, sem palavras do tanto que foi rica, do tanto que agregou, é até difícil de pensar no que trazer de insight. Cara, eu acho que assim, tem dois pontos contraditórios, mas complementares, mais macro assim sobre a viagem é que, primeiro, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente está no começo de uma caminhada muito promissora, muito acelerada, fazendo um trabalho bem feito, mas que você chega lá e os caras estão na nona geração da família plantando lúpulo, entendeu? Então, assim, a Uhum. gente tem que entender que existe um business centenário que existe Sim. e que a gente tem muito a aprender. A gente tem que ter essa humildade. Por outro lado, também foi muito legal ver que os caras deram muito valor assim ao que quando eu mostrava, eles queriam ver como é que é, né? Mostrava foto, vídeos, eu levei amostras de lúpulo, pegava o pellet, cheirava, fizeram sensorial e tudo mais. E falou, cara, mas pô, há quanto tempo você faz isso? Há 4 anos. Ele fala, pô, é incrível, cara, como é que você fez isso? Como é que isso é incrível que vocês estão fazendo no Brasil? Safra em vários meses do ano é completamente. Os caras estão há 9 gerações, 10 gerações, 8 gerações nunca viram ter safra. Ele falou, ah, mas quando que é seu mês de colheita? Eu falo, agora, mês que vem, o outro também, o outro também. Ele fala, cara, não existe isso, né? Como que vocês fazem isso? A gente viu vários insights muito interessantes que a gente vai conseguir capturar de vantagem competitiva no futuro. Né? Um negócio muito dependente de maquinário, os caras usam as máquinas, eles têm máquinas incríveis, a gente tem que evoluir muito em maquinário ainda, para aquela escala, principalmente, né? A gente já trouxe máquinas de fora e tal, mas os caras têm centros gigantescos, só que eles usam isso 30 a 45 dias no ano só. O resto do ano, elas ficam paradas. A gente consegue usar elas ao longo do ano inteiro. Então, cara, Uhum. viabiliza muito mais. Eu vi que a gente tem várias vantagens a ser capturadas e tem muito a aprender. Os caras são muito profissionais, eles têm o mercado cervejeiro é muito próximo aos produtores, os caras adoram usar lúpulo fresco, usar lúpulo que a gente fala que é fresh hops, que é um negócio que mesmo nós aqui a gente nunca tinha feito, eu mesmo não era uma tese que eu botava muita fé, mas lá a gente chega na época da colheita, toda cervejaria tem uma cerveja fresh hops, que é usar o lúpulo fresco em cone, sem peletizar, sem secar, sem nada, sem nenhum processo, é jogar na panela como ele foi colhido. Aham. Entrega muito, assim, cervejas incríveis, os caras não perdem a oportunidade de fazer. Então são coisas culturais que a gente tem que trazer para cá. A gente tem muita cerveja boa, tem muito cervejeiro talentosíssimo, né? Os caras são artistas. E a gente tem que conseguir casar, e isso é um desafio do nosso lado também, né, levar isso, estar mais próximo aos caras, mas de trazer essa cultura em torno do lúpulo ali, de usar bastante, de fazer cerveja com lúpulo fresco, enfim, de levar isso para as pessoas, para a ponta, para o copo, né, que é o que importa. É muito legal isso lá, mas, cara, oportunidade incrível. Quem puder ir conhecer outros campos fora, né, se o cara for produtor e tal, mesmo de outras culturas, pô, mas tem uma referência lá fora e tal, cara, se você tiver oportunidade, puder, obviamente, tiver condição, vá conhecer, porque toda viagem, mesmo se for um cara que produza menos que você, pior que você e tal, você pode ter um insight incrível ali. Eu acho que vale super a pena essas trocas. É isso mesmo. E, cara, você mencionou alguns pontos ali muito legais. Então, primeiro aí de um ponto legal dessa sua viagem, pelo que você contou, é a inspiração, né? Pô, você vê os campos gigantescos e fala, a gente pode chegar lá, né? A gente chega lá um dia ainda. Então, esse é um ponto legal. Outro, de você poder levar amostras de lá e ser elogiado por os caras que estão fazendo isso há mais de 100 anos. Então, isso dá um credenciamento de que, putz, vocês estão no caminho certo, né? Vocês estão ali fazendo um produto de qualidade, que é importante. E outra coisa que você mencionou que é muito legal é ver como está organizado a cadeia toda, né? Então, o ecossistema que a gente fala. Então, não só a produção, mas a interação do mercado como um todo, né?
Então, são pontos ali que são fundamentais e isso converge muito com o que acontece normalmente nas viagens técnicas, né? Então, a gente sempre tenta dar esse panorama, ver um panorama geral do local. Então, como os agentes ali se relacionam, como é que é essa relação. E também isso que você falou, às vezes a gente faz uma visita e vai se beneficiar de uma visão de, putz, eles estão muito na frente, a gente pode chegar lá. Ou o insight pode vir também de produções de repente menores ou menos organizadas, mas que fazem de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então, realmente, viagens são as melhores oportunidades que a gente tem de abrir a cabeça, de trazer insights novos para o nosso negócio e dar uma refrescada e pegar tudo isso, jogar no caldeirão aqui, misturar com a nossa realidade e avançar sempre, né? Cara, é bem isso, assim, por exemplo, eu fui na Argentina, que é uma produção muito menor, é grande, é bem maior que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu fui na operação, por exemplo, que eles têm acho que 90 hectares. É muito maior do que a gente aqui no Brasil, mas é muito menor do que nos Estados Unidos. Eu fui em campo de 2.500 hectares, 3.000 hectares nos Estados Unidos. Então, assim, é uma fração do tamanho dos caras. Ir numa operação dessa de 2, 3 mil hectares me deu, assim, me abriu a mente sobre aonde que dá para chegar nisso, onde que, né, o que que dá para ser feito de forma muito automatizada, o que é feito lá no, no melhor case possível daquele negócio. Mas a viagem para a Argentina me deu muito mais insights que eu poderia trazer imediatamente para minha realidade. Porque estava mais próximo da minha realidade. A máquina deles parece com a minha. Eles usam alguns processos ainda que parecem com os meus. Eles ainda têm muito trabalho, muita interferência de trabalho manual no meio do processo, que eu também tenho. Não é tudo 100% automatizado. Então, às vezes, ir num produtor menor, ele vai te dar mais insights imediatos, mais próximo da sua realidade de quem está começando, do que ir no maior produtor do mundo. Mas é muito legal também, é uma oportunidade incrível você ver quem está ali na fronteira do conhecimento daquilo, o que, que eles estão fazendo. Então tem os dois vieses e os dois valem muito a pena, eu acho. Show de bola. Gabriel, a gente vai já está encerrando aqui o nosso bate-papo. Daria para a gente conversar mais e vamos ter novas oportunidades no futuro aí com o crescimento das produções aí de vocês também. E eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite aí para compartilhar seus conhecimentos sobre esse mercado aí do lúpulo. Cara, um prazer foi meu participar, poder contar um pouco aí da história e dessa tese, bater mais um papo aí com você, sempre bom. E vamos nos mantendo próximos aí para ir construindo essa cadeia. Quem sabe fazer umas visitas aí, fazer uns eventos de lúpulo, enfim, trazer as pessoas para conhecerem mais essa tese. Bora, vamos sim. E eu queria agradecer também aos nossos ouvintes por nos acompanhar. A gente vai deixar as informações da AgroTravel, viagens técnicas e do Mundo Hop na descrição desse episódio para quem quiser entrar em contato. E não esqueçam de seguir o nosso podcast nas redes sociais. A gente está no YouTube, Instagram e no Spotify. E se você gostou, compartilha também com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!